assim, cor de brasa. Não, não, também. Foram os dois, né? Foram os dois. Mas foi um de cada vez, sabe? Foi um de cada vez. Então, quando eu saí de dentro dessa caixa, que a luz foi ao máximo e depois diminuiu até apagar, ele abriu a porta, me tirou de lá e então levou a pessoa que estava comigo, pôs lá dentro também e assim foram feitos todos os exames. Até que chegou o momento de passarmos para uma outra sala, aonde ali nós começamos a conversar. Nós começamos a conversar e foi então que eu comecei a descobrir o quanto viver era importante, o quanto o significado de vida se tornou diferente para mim a partir daquele momento. Porque antes, a vida para mim tinha a seguinte conotação: nascer, crescer e morrer. E fazer as coisas que agradam a Deus, porque se não fizer, você vai para o inferno, e o inferno não é lá coisa muito boa, né? Como diz a Bíblia. E eu não estava a fim de ir para o inferno. Mas ali, junto com aquele homem, dentro das minhas perguntas, que foram perguntas, até a meu ver, muito simples naquela época, mas ele estava me dizendo alguma coisa e eu não concordava. Quando eu não concordei, ele disse assim para mim, porque o assunto que gerou o trabalho que eu faço hoje foi este, que ele estava me dizendo que eles não morriam, que eles não adoeciam, que eles não envelheciam. Eu falei assim, mas não morre mesmo? Não, não morre. Eu falei, mas então como é que faz? Ele disse, nós trocamos de matéria. Eu falei, troca de matéria? Aí eu ainda disse assim, mas Carran, porque aí eu já sabia que ele se chamava Carran, ele já tinha se apresentado, mas como nosso tempo está curto, eu estou resumindo, né? Eu falei, mas Carran, em troca de matéria, aí eu ainda disse assim, eu fiquei pensando, disse assim, mas a troca de matéria é aquele negócio que o corpo esfria, fica durinho assim, depois os outros vêm. Ele disse, pode ser. Eu falei, então morre. Eu falei, então morre. Se aconteceu isso, está morto, morreu. Ele disse, não. Aí, dentro desse assunto, ele disse para mim assim, saia de tua matéria e verás que tu é a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. Esse negócio me pegou de surpresa, porque uma das coisas que nunca tinha passado pela minha cabeça é que pudesse existir algo além da matéria do ser humano. Porque eu fui criada dentro da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não fala sobre isso, não aceita isto. As Testemunhas de Jeová, muito menos. Então ele dizer, saia de sua matéria, eu fiquei pensando, mas sair o que, de onde? E foi então que dentro disto, a nossa conversa foi caminhando até que ele me ensinou uma maneira de fazer isto. E dentro desta maneira de fazer isto, hoje em dia eu digo a vocês, o mundo espiritual é a coisa mais maravilhosa que o ser humano tem. Porque o ser humano existe e é eterno, independente de idas e vindas dele. Então, vejam bem, para que eu pudesse falar a vocês hoje que o mundo espiritual existe, eu tive que primeiro estudar o corpo humano. Saber, por exemplo, que é uma coisa que eu sei que a medicina não estuda, a parapsicologia também não, sei que ninguém estuda, mas eu falo a vocês de cadeira. Nosso cérebro tem impulsos cerebrais que podem ser aumentados. Nós podemos dobrar os nossos impulsos, com isso dobrar o nosso raciocínio, o nosso entendimento e as nossas chances de estarmos em contatos, entendeu? Com o mundo espiritual, que é exatamente o lado que mais atrapalha o ser humano, que é o medo da morte. Então vocês acham que num contato como este, que me trouxe este privilégio, porque aí sim eu considero um privilégio, porque para quem era como eu, este entendimento foi um privilégio, o que pode não ser para a maioria das pessoas que já aceitam isso normalmente, mas eu não aceitava. E se não fosse me colocado da maneira como foi, jamais eu teria aceitado, porque qualquer pessoa que não fosse Carran, que viesse me falar de uma outra maneira,
eu iria discutir, iria impor a minha filosofia de vida. Então eu não teria chance. Eu era uma pessoa que não tinha chance. Como eu acredito que a maioria das pessoas que pertence assim, a grupos religiosos, assim como a Testemunha de Jeová, Assembleia de Deus e Batista, né, muitos, não são todas as pessoas que aceitam aquilo ali, como eu digo assim, como sendo a pura verdade. Tem muitos que buscam, pesquisam em outras áreas, mas eu era exatamente nenhum. Aquilo ali estava certo e acabou. E então, hoje em dia eu falo de cadeira. Olha, só para que vocês possam ter uma ideia, depois desse contato, porque eu venho tendo contato até hoje, venho desenvolvendo um trabalho, e em função disto eu tenho assistência dele anual e contato físico. Eu nunca tive um contato telepático, eu nunca tive uma intuição de que ele viria, nem da primeira vez e nem da última, que foi janeiro agora. Nunca tive esse problema, a intuição de que eles vêm e nem contato telepático. Então ele vem simplesmente, né? Então, em um desses contatos, eu vi dentro da nave dele, eu vi vários símbolos, várias coisas. E depois, como eu ganhei esse anel, em razão deste anel aqui, que eu ganhei, isso aqui não foi dado por extraterreno não, viu gente? Né? Mas a origem foi este anel. Em razão deste anel, que eu quis muito saber como ler, e como dentro das naves deles a escrita é toda desse tipo, que muita egípcia, eu tenho certeza absoluta que não. Os egípcios podem ter até copiado, podem ter até aprendido, mas em razão disto aqui, eu aprendi, ele me ensinou como ler isto e me ensinou como ler outras coisas lá dentro, isso em outros contatos, não foi do primeiro. E estando eu um dia na casa do Thomas, entrou uma luz pela janela, e junto com essa luz veio uma pedra, que caiu, uma pedra cheia dessa escrita. Então, eu peguei essa pedra para traduzir, não, depois você fala a respeito. Eu peguei essa pedra para traduzir para o Thomas. Veja bem, aonde que uma pessoa de segundo ano primário, porque eu só tenho segundo ano primário, esse é o único estudo que eu tenho aqui, entendeu? Eu poderia ter aprendido, entende, a ler, e ler corretamente e fluentemente. Não tem assim, esse negócio, não, eu vou levar, depois eu vou meditar para poder vir uma intuição. Não é intuição, eu não tenho intuição. Eu aprendo as coisas, eu aprendo fora da matéria, aprendo com eles, e é isto, gente. E depois nós vamos debater os três aqui, os benefícios, deixa eu passar para eles, senão o tempo não vai dar, tá bom? No caso, e as outras 4 pessoas que eu vi dentro da nave, que no caso foram 3 homens e uma mulher, né? Então são 4 pessoas que eu vi. Todas essas pessoas tinham as mãos iguais às nossas, com 5 dedos, pele morena, unha normal como a nossa, movimentos também idênticos. Quer dizer, não tinham movimentos nem mais nem menos rápido do que o nosso, né? Então não eram mais lentos e nem mais rápidos. Estavam mais ou menos como nós. Tá? No caso da cor da pele, morena. E Carran tinha até pelo no braço, como existem aqui na gente, porque ele puxou a manga da blusa, como eu estou aqui, puxou assim na hora que sentou, e eu vi que ele tinha pelo no braço. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês.